E aí, galera, bem-vindos à nossa aula de Educação Física para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, com programas diários para o ensino médio. Sou a professora Silvana Thaís e o nosso tema de hoje é espetáculo esportivo, conteúdo importante para você, estudante da terceira série do ensino médio. A expectativa de aprendizagem de vocês hoje é compreender como e quando as práticas corporais são viabilizadas e garantidas à população no atual contexto político-social em que vivemos. Olha que expectativa interessante, é a sua inserção dentro da sociedade. Vamos lá falar de espetáculo esportivo. Primeiro a gente vai falar dos conceitos, eu quero que vocês entendam um pouco dos conceitos de espetáculo esportivo e depois das relações com o mundo. A gente não falou lá que a expectativa de aprendizagem é essa relação social? Então, nós vamos entender, ou pelo menos conhecer, como é que os espetáculos esportivos influenciam na sua rotina de vida e na sua relação social. Composição. O porquê, professora, você está falando para mim da composição de um espetáculo esportivo? Porque é dentro da composição que você consegue perceber como que é essa estrutura e o que pode ser feito dentro dessa interação social e como que isso acontece ali, meio que nos bastidores, a parte que você não vê do espetáculo esportivo. Então, o espetáculo esportivo ele é composto pela cerimônia, pela parte do entretenimento, o desenvolvimento esportivo e a relação econômica. Isso que eu estou falando para vocês é só o básico, tem várias coisas que são envolvidas também, tem um leque de espaços aí que eu já falei para vocês em outro momento da relação de trabalho, da relação com a tecnologia, que é tudo envolvido dentro do espetáculo esportivo. Vamos lá entender o que é esse espetáculo esportivo, professora? Você falou que ia falar sobre o conceito. O que é esse espetáculo esportivo? Gente, eu preciso fazer um comparativo para vocês. Vocês conhecem o jogo de futebol, embora o futebol, para mim, não seja o melhor exemplo, mas é o que é mais comum para vocês, porque a gente tem uma gama aí de modalidades que produzem esse espetáculo esportivo. Falando especificamente do futebol, você às vezes conhece o joguinho que acontece lá no seu bairro, só você e os seus amigos. Aquilo ali é um espetáculo esportivo? Depende, professora. Ué, como assim? Depende. Depende da quantidade de público, de tudo que foi colocado ali para acontecer o desenvolvimento daquela partida. E um evento gigante como Copa do Mundo, Olimpíada, um campeonato brasileiro, ele é um espetáculo esportivo? Depende também, professora, depende da estrutura do jogo e de como isso foi construído. Então, para ser ou não ser um espetáculo esportivo, depende do que envolve aquela partida. Então, por exemplo, lá no seu bairro, aquele joguinho, se envolveu uma estrutura para acontecer aquela partida, que tipo de estrutura? Uma organização, uma combinação, um chamamento do público para poder assistir, todo esse caminho para envolver as pessoas, ele é um espetáculo esportivo. Se não houve nada, foi uma situação em que vocês combinaram ali, vamos só nós, e ele está ali no momento reservado, não é um espetáculo esportivo. E aí vamos trazer isso também para a estrutura dos grandes eventos, né? Um campeonato brasileiro. Acontece os joguinhos lá, que são os jogos mais simples, que não tem tanto apelo popular. Ele é considerado um espetáculo esportivo? Não. Por quê? Justamente pela questão do apelo, da quantidade de pessoas e da organização que envolve aquilo ali. Certo? Então, está compreendido? Para ser ou não ser um espetáculo esportivo, o que faz essa diferença aí é a relação com o mundo, a relação com a sociedade. Então, se você tem uma relação de convocação e participação da sociedade, é um espetáculo esportivo. Se não existe essa relação, não é um espetáculo esportivo. Dentro do espetáculo esportivo, quando ele é mais estruturado, como, por exemplo, um campeonato brasileiro, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, existe um processo marcado, uma estrutura institucionalizada, que são as cerimônias.
Dentro dessas cerimônias, eu indico para vocês, entra aí no YouTube da vida, nessas redes sociais e procura cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Não importa de qual ano, qualquer ano, você vai lá ver e vai entender como que funciona uma cerimônia. É toda uma estrutura envolvida para dizer que aquele evento está acontecendo. Dentro dessa estrutura, quando que a gente fala da cerimônia de abertura, acontece um show, acontece contar uma história daquele país, no caso da Olimpíada, ou então, no caso de um campeonato de futebol, acontece contar a história daquela competição, para que o público entenda socialmente como que foi estruturado esse espetáculo, certo? No caso dos jogos em si, acontece a cerimônia de abertura e dentro de cada jogo acontece outras cerimônias, outros espetáculos. Por exemplo, na abertura dentro da Olimpíada, a abertura da competição de handball, por exemplo, estou citando o handball porque é a minha modalidade preferida, mas de todas as modalidades isso acontece. Acontece também uma cerimônia para início do jogo. Como que é essa cerimônia para início do jogo? É organizado toda uma estrutura com os protocolos da modalidade. Então, tudo vai acontecendo para que aquilo, para o público, tenha uma questão visual totalmente diferenciada. Então, como que funciona isso? Tem um interlocutor lá naquele momento, que ele fala e ele coloca as situações do jogo, interage o público que está ali assistindo juntamente com a partida. Ele envolve. Isso é um espetáculo esportivo. Lembrando que o princípio de ser ou não ser um espetáculo esportivo é o envolvimento social, o envolvimento da sociedade dentro da estrutura. Dentro do espetáculo esportivo, o ponto principal e o ponto-chave é o desenvolvimento esportivo. Já falei das cerimônias, tá aí a imagem para vocês verem. Perceberam que eu estou aqui linda com meu vestido de gala. Por quê? Porque a cerimônia tem todo um processo, um glamour envolvido ali. Vamos falar da questão do entretenimento, porque dentro do espetáculo esportivo, talvez você ainda não tenha tido possibilidade de participar ao vivo disso, mas se você entrar na questão da TV, vocês vão perceber que quando tem um jogo aí super badalado, existe o animador de torcida, existe uma galera que se envolve para que haja interação do público. E eu já repeti isso 3 vezes, é porque você precisa deixar isso bem marcado. Qual que é a diferença de ser ou não ser um espetáculo esportivo? A interação do público. A questão do desenvolvimento esportivo. Acontece toda essa interação, faz essa mudança para a relação com o espetáculo, mas a base, o que realmente determina é o desenvolvimento esportivo, a qualidade do desenvolvimento esportivo. Então, para acontecer um espetáculo esportivo grandioso, a qualidade da partida ela é fundamental. A relação econômica é o mais fácil para vocês entenderem, porque normalmente os espetáculos esportivos, eles têm uma relação econômica com o marketing, com a venda de ingressos, com a estrutura de venda comercial, as plaquinhas que ficam ali, é mais fácil para vocês identificarem na relação com o campo. Então, existe uma relação econômica muito grande com o espaço esportivo, com os grandes eventos esportivos, que determina para você possibilitar compreender que o esporte consegue promover a relação com a economia. Então, agora vem para vocês falar, dar um recadinho mais de perto a professora Cristiane Gonzaga, porque, galera, infelizmente, a gente vai ficar de férias. Eu já estou aqui ansiosa, morrendo de saudade de vocês. Mas, em agosto, nós estamos de volta e eu quero vocês aqui comigo. Um beijo, boas férias, descansem, fiquem em casa. Vem aí a professora Cristiane para falar um pouquinho com vocês. Beijão e até agosto!
Oi, Cris. Oi, obrigada, Silvana, pelo carinho. Estamos aqui para agradecer em nome da Secretaria de Educação, em nome da professora Fátima, a nossa querida superintendente, Osvani Mundim, pela participação de todos vocês. E com muito carinho, agradecemos a vocês, estudantes, e aos professores da Rede Estadual de Educação, que tanto se esforçaram para transmitir o conhecimento que antes era presencial e agora virtual. Vocês foram incríveis. Agradecemos também aos demais professores que se esforçaram neste período de pandemia. E a nossa equipe de professores do projeto Seduc em Ação, que trabalharam com muito esforço, responsabilidade para garantir ao vivo mais conhecimentos a todos vocês. E com muita honraria, agradecemos a você, mestre Inácio, todas as orientações, apoio, carinho, profissionalismo ao conduzir este projeto. A frase, contem comigo, estou à disposição. Estou à disposição. Como é bom ouvir isso. Ficará gravada em nossos corações. Muito obrigada. E não poderíamos deixar de agradecer toda a equipe de gravação da TBC. Forte abraço a todos vocês. E a equipe do CAS de intérprete. Enfim, neste processo, deixo a reflexão as palavras do poeta Fernando Pessoa. Gente, o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. É isto, gente. Nós somos incomparáveis. Vamos lutar pela nossa vida. Fiquem em casa, se cuidem e durante todo o mês de julho teremos aulas do Goiás Bem no Enem, das 10 horas às 10h30. Estudantes da terceira série, aproveitem estas aulas. Muito obrigada a todos, forte abraço, até o próximo semestre. Fiquem em casa, se cuidem, beijos, fiquem com Deus. Forte abraço.